Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast da Deixou de Adiar para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Eu sou o Obé e tenho comigo o meu querido Hugo e a minha querida Marina para falar de Super-Homem, o clássico de super-heróis de 1978 de Richard Donner. From a doomed planet in a distant galaxy to a fantastic underground hideaway, from the Fortress of Solitude to the bustling city room of the Daily Planet. Look, up on the screen. It's Superman. Bem-vindos de volta ao Fitas da Vida. Hoje vamos falar do Super-Homem, porque vai estrear. Desta vez ninguém ganhou nenhuma votação. Decidimos unilateralmente. Quem é que decidiu? Unilateralmente foste tu. Ok. Que íamos ver o Super-Homem por duas razões. Primeiro porque o Super-Homem é do caraças da minha infância. E depois porque vai sair o novo Super-Homem na semana em que estamos a lançar este podcast. No dia 10 de julho sai nos cinemas o novo Super-Homem. Superman é o nome oficial. Do James Gunn, que é o filme que vai lançar o novo universo da DC, o DCU, não sei em quantas é que vamos agora. Pelo menos pela segunda vez moderna em que eles estão a tentar fazer a mesma coisa que a Marvel fez, blá 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 blá. Vai ter o David Corenswet, que é relativamente desconhecido como Super-Homem, que eu acho que é boa escolha ter pessoas desconhecidas como Super-Homem, que é para não ser tipo, olha ali o Brad Pitt a fazer de Super-Homem, por exemplo. A Rachel Brosnahan, a Mrs. Maisel, ela é incrível, ela vai fazer de Lois Lane. E o Nicholas Hoult é o Lex Luthor. O cast parece-me muito bem. Tenho alguma esperança para este filme, tenho que admitir. E tenho esperança que este filme lance o novo universo com qualidade. Porque o James Gunn, os Guardiões da Galáxia, são todos bada giros. Quem é que quer? A Marina. Vai tu primeiro. O que é que... Vou primeiro. Diz-me tu, se tu tens alguma ligação emocional a este Super-Homem que nós vimos. Se estás entusiasmada para o novo. E se gostaste de rever o nosso Super-Homem, o de 78. Então, eu não tenho ligação emocional nenhuma com nenhum super-herói. Mas gostei muito de ver este filme. Eu, quando fui vê-lo, achei que nunca tinha visto, mas depois percebi que não era verdade. Eu percebi que já tinha visto o início na sala de espera da quimioterapia. Só que como essa fase da minha vida é toda uma névoa, eu não me lembrava, mas quando comecei a ver, percebi, ok, eu já vi este início, isto é-me familiar, e depois percebi quando tinha sido. Seja como for, foi a primeira vez que eu o vi completo, achei-o muito entretido, achei o filme muito, muito entretido. Fiquei feliz porque é sem dúvida um marco do cinema, e fiquei feliz por o ter visto, e eu gostava muito de ter estado em 1978 para ter visto este filme quando saiu e para perceber o impacto que os efeitos teriam em mim enquanto pessoa que nós agora em 2025 estamos todos super familiarizados com efeitos especiais, mas gostava muito de ter tido essa experiência de ver pela primeira vez o impacto que um filme assim teve no público. Pronto, também fiquei a saber que o Super-Homem é filho do Marlon Brando, não sabia, mas fiquei feliz por saber. Eu não me lembrava. Mas gostei muito de ver, foi muito entretido. O Marlon Brando, quando eu vi pela primeira vez o Padrinho, é só para vocês verem a relação que eu tinha com o Super-Homem em vez do Padrinho. Olha, é o pai de Super-Homem. Não era uma... Hugo, como é que foi? Espera, Marina, antes de ires, o novo Super-Homem, tens algum interesse ou não tens interesse nenhum? Não, quero ir ver porque gosto muito da Mrs. Maisel, gosto mesmo muito dela, gosto muito do Nicholas Hoult. O Super-Homem não faço ideia quem seja, mas quero ir ver, e se houver uma reunião de fitas da vida para ver esse filme, eu quero ir. Era muito giro que fôssemos todos ver o filme. Era muito giro. Hugo Miguel, diz-me tu. Eu não me lembrava de quase nada do filme e gostei. Mas já tinhas visto? Já tinha visto. Que eu já te devo ter obrigado a ver este filme também. Não, eu devo. Quando nós éramos pequenos.
Este é daqueles que deve ter visto com o meu pai, uma cena assim, porque pá, com um puto que não vê isto, o pai obriga de certeza a ver estes filmes. Porque imagina, era como a Marina estava a dizer, isto na altura, ver um gajo, uma pessoa a voar no ecrã, né, com uma capa e depois ainda por cima é um justiceiro do bem, deve ter sido incrível. E pronto, e foi uma grande aventura porque não me lembrava nem do Gene Hackman, nem do Marlon Brando. Marlon Brando, depois tem lá uns efeitos que eu lembrei-me logo de um alimento até, que eu depois vos digo qual é que é. Ok. Mas tirando essas pequenas coisinhas, pá, gostei muito, gostei bué, gostei bué. E gostei também do facto não sei se foi a primeira vez, se calhar não foi, porque eu estava com essa dúvida se o Star Wars que a gente fez aqui se era na mesma altura, devem ter sido feitos mais ou menos na mesma altura, né? E, 77, não é? yeah, 77, sim. que eles usaram algumas técnicas que foram usadas no Star Wars, as miniaturas e essas coisas todas. Yeah. Gostei muito, gostei muito. E estou curioso acho que não seja para estarmos juntos, só por isso. Pois, Vais nem que apanhar o seja por isso. Flixbus para vir ter connosco. Yeah, yeah. E espera, deixa-me só fazer um reparo que este é o podcast, o episódio mais estiloso do Fitas da Vida. Ok. Pá, eu peço desculpa de não estar a acompanhar, eu não estava nada preparado. Esta malta aparece-me com este cenário. É preciso um elemento neutro, puto, este não era muito Não, barulho. e estás a fazer bada bem, porque neste momento as pessoas que só nos ouvem estão a pensar, tenho que ir ver o Como é que eles episódio estão no YouTube, vestidos? porque estes pessoas Yeah. estão mesmo com um grande cenário. Uhum. Epá, eu gostei mesmo muito de rever o Super-Homem. É filme de infância, de certeza que está associado ao meu pai. Eu penso muito quando víamos este filme juntos. Eu acho que o meu pai não tinha muita variedade. Começo a ter essa sensação que nós devemos ter visto os mesmos filmes Muitas vezes. montes de Hum. vezes. Pois também eram outros tempos, não tínhamos Netflix, não é? As cassetes que tínhamos eram as cassetes que tínhamos. Podíamos ir adicionando, mas Exato. adicionávamos uma de cada vez e devagarinho. Uhum. Perdão. Por isso este é um filme que eu também associo ao meu pai, que eu lembro-me de gostar muito de ver quando era pequeno. O filme, na minha cabeça, está misturado com o segundo, que até foi filmado junto, Yeah, é uma das yeah. curiosidades. E depois o Richard Donner foi afastado e o Richard Lester é que está como realizador do segundo filme, que foi ele que acabou as filmagens. Mas até há tipo uma versão Director's Cut do Super-Homem 2 que o Richard Donner fez já depois quando era cotinha. Mas os filmes para mim estão juntos na minha cabeça. Eu estava sempre, até fiquei surpreendido que o filme tenha acabado ali porque faltava-me ainda coisas que iam acontecer no filme, mas não acontecem neste, acontecem no outro a seguir. Yeah, eu quando vi os vilões a serem presos e Pois, a serem mandados para outra galáxia, aham. eu achei que, peraí, isto não é este filme, afinal. Yeah. Pois é isso, Para mim é era que sempre que eles iam estar sempre presentes, mas afinal não. não faz de facto aquela cena inicial, não faz sentido nenhum sem o contexto do segundo Yeah, filme. sim, Eles não servem sim, para nada no filme, é só para sim, mandar, sim. mandar os gajos embora para a Zona Fantasma, que é o nome do sítio para onde eles vão. Não vão para outra galáxia, olha o respeito, né? Eu Uh, já te digo, eu já te respeito essa cena. mas gostei muito de ver. Há algumas coisas que estão de facto datadas, mas o Christopher Reeves é melhor ator do que precisava de ser Yeah. para este papel. O contraste que ele faz, isto não é novidade, já toda a gente que gosta de Super-Homem está sempre a falar disso. O contraste que ele faz entre ser um Betinho Totó e um confiançudo quando está Super-Homem é muito bom. Bastou endireitar as costas e ficou Exato, e há neutro, meu. na cena da casa da Lois em que ele tira os óculos e tenho uma coisa para te dizer Yeah. e endireita-se, é Surreal. bem engraçado, mano. Parece mesmo outra pessoa. Um, mas isso, gostei muito de rever. O Richard Donner, realizador, um, a história deste filme é escrita pelo Mário Puzo, do Padrinho. Uhum. Man, eu vi esse É. nome na televisão e pensei, o quê? Mário Puzo? Não, deixa lá confirmar. E fogo, meu. É Surreal. giro, é giro Yeah. ser o Mário Puzo a escrever este filme. Na verdade, este filme, uma coisa que eu ainda não vos disse, é que foi possivelmente a primeira vez que eu comecei a fazer ligações, que eu comecei a fazer, ou melhor, se calhar quando vi o Padrinho, mas este filme eu lembro-me de Mário Puzo, quando vi outra vez, este é o gajo do Padrinho. John Williams, este é a música do Star Uhum. Wars. Tipo, Uhum. foi a primeira vez que eu comecei a fazer ligações entre pessoas em filmes.
O, o Richard Donner, para além do Super-Homem, ele tinha feito uns filmes antes, mas com o Super-Homem que ele ficou mais conhecido. Depois gravou o Super-Homem 2, mas não ficou logo. Tem A Mulher Falcão, que era um filme que eu também via montes de vezes quando era miúdo, com o Rutger Hauer e com a Michelle Pfeiffer, não é? Yeah. E o O Matthew Good Broderick, e o né? Matthew. Não sei se. Talvez, sim. Yeah. Pois ele anda com um de Vi esse dia e com filme há outro à pouco noite, tempo. não é? Que Yeah. eles têm tipo uma maldição qualquer. Um é falcão de dia e outro é. Não me lembro, mas são animais diferentes, um de dia e outro de noite. Tem uma maldição. E o Goonies também é do Richard Donner. Os Armas Mortíferas são todos do Richard Donner. O Scrooge. Como é que se chama o rapaz? Como é que se chama Jim Carrey? Não. Não. O, Scrooge com quem? o Scrooge, este Scrooge deu com o gajo do Groundhog Day. Bill Murray. Um, o Maverick, que é um filme do Mel Gibson em que ele é cowboy. O Assassinos, que é aquele filme com o Stallone e com o Banderas. Já sei qual é. Sabes qual é? Aquele que eles são os dois assassinos. E com a Julianne Moore, em que Yeah. o Stallone anda a tentar safar a Julianne Moore de ser assassinada pelo António Banderas, que está super sexy nesse filme. O Bandeira, nesse filme, é a origem do meme do Bandeiras a virar-se na cadeira e a fazer assim. É o faz o. Exatamente. É, né? É a origem do meme. Yeah. Teoria da conspiração, Mel Gibson e Julia Roberts. Julia Roberts, obrigado. E depois, em 2006, então, ele lançou a Director's Cut do Super-Homem 2 finalmente, que não é particularmente melhor do que o original, e tem uma cena que eu depois, quando lá chegarmos, quando eu criticar este filme, eu tenho uma lista de falhas gigantes para este filme, mas quando chegarmos a uma das minhas cenas menos preferidas de todas, o Super-Homem 2 faz outra vez a mesma cena que me dá cabo de mim. É. Christopher Reeves. Eu não conheço o Christopher Reeves de mais nada a não ser o Super-Homem. Para mim é o Super-Homem. Yeah. E depois os anos de ativismo dele. Marina, alguma coisa? Não, só é o Super-Homem. Sempre que o via, era o Super-Homem. Yeah. E isso História mesmo, isso que tu tristíssima. estás a dizer, Marina, é bem da triste a história dele, mas isso que estás a dizer é exatamente a razão pela qual eu acho que não se deve ter um Super-Homem ator conhecido. Porque é bem importante. Diz, Marina. Tem aquela carga. Porque ele, quer queiramos, quer não, ele é o Super-Homem definitivo. Uhum. Eu acho que é inevitável que quando se pensa, pelo menos em pessoas da nossa idade e mais velhas, mais novas não sei, mas da nossa idade e mais velhas, se nós dissermos Super-Homem, é nele que vão pensar. Uhum. E eu não imagino a carga que deve ser para outros atores desempenharem este papel quando já existe um Super-Homem tão definitivo como foi ele. Não E nenhum sei. dos outros, mesmo o Henry Cavill, que foi o último super-homem que muita gente gosta, eu acho que mesmo assim não tem a unanimidade do Christopher Reeve. E o Brandon Routh definitivamente não teve a unanimidade. Tadinho, isso não é culpa dele. E mesmo o fato do Super-Homem, não sei, por acaso não sei se muda muito ao longo dos tempos, mas este fato também é o que fica para sempre, até nas lojas de carnaval. É este que é o mais vendido, né? Yeah. Aquele S no peito é reconhecível em qualquer lado. Sim, mas de facto, para qualquer ator que vai interpretar o Super-Homem, é uma herança pesadíssima. Yeah. Desempenhar o papel depois deste que foi tão unânime, não é? Epá, o marketing e a publicidade estão agressivíssimos para este super-homem, no sentido de Ei, este é o único que faz lembrar o Christopher Reeve e nunca houve mais Mas ninguém vês, podia fazer. é sempre que o termo de comparação Pois, com o é. primeiro de todos. Ele faz É mesmo, feita sempre a comparação. ele faz-nos mesmo sentir que é o super-homem. Essas coisas preocupam-me um bocadinho, tipo de fazer demasiada exaltação antecipadamente. Mas também a Margot Kidder. Eu também não conheço mais nada da Margot Kidder a não ser a Lois Lane. Não, Nem eu. também não. Nem eu. Ela foi Lois Lane na minha vida toda. Eu Yeah. confundia com a rapariga do Indiana Jones. Para mim elas eram a mesma pessoa. Yeah. Mas não era, mas não são.
Mas não são. São bem parecidas, yeah. E depois o Gene Hackman, que nos abandonou recentemente, tragicamente. Marina estava-nos a relembrar antes de... Estava a tentar mandar mesmo as vibes para baixo. É uma história mesmo bem triste. Mas o Gene Hackman é um dos maiores. O Gene Hackman é o... Antes da geração do Robert De Niro e do Dustin Hoffman e do Al Pacino, havia o Gene Hackman e o Jack Nicholson. Eram algumas das superestrelas. E o Clint Eastwood. O Gene Hackman é uma super estrela do cinema. Yeah, yeah. Eu vi recentemente um filme dele chamado Night Moves, que adorei. Aconselho, vivamente. Mas os filmes em que ele teve nomeado ou ganhou foi o French Connection, que também vi o mês passado pela primeira vez. Ele é mesmo muito fixe. O nome dele é Popeye. Ele é um detetive. O Unforgiven ele ganha melhor ator secundário do filme do Clint Eastwood com o Morgan Freeman. Ele faz de vilão. O Gene Hackman é o vilão. E também é incrível nesse filme. Nomeado pelo Bonnie and Clyde, pelo I Never Sang for My Father, nunca vi. Mississippi Burning, que está na lista, também nunca vi. Depois ele está também no The Conversation, que é um dos poucos filmes do Francis Ford Coppola que eu ainda não vi. Que toda a gente diz que é tipo, a série do Francis Ford Coppola é incrível. Os Padrinhos e o The Conversation e o Apocalypse Now, eu não acredito que ele fez estes 4 filmes seguidos. Mas eu nunca vi. O que eu tenho aqui mais? Tenho o Hoosiers, que é um filme de desporto, de basquetebol. O The Firm. Gosto bem desse. Yeah. O Wyatt Earp. O Crimson Tide. Ele é incrível contra o Denzel neste filme. O Get Short e o Birdcage, que eu também vi há pouco tempo. Ele é bem bom nesse filme. O Enemy of State com o Will Smith. O Royal Tenenbaums do Wes Anderson. E o que estava a falar o Jury. Runaway Jury. Estes são os filmes que eu tenho aqui do Gene. Além dos super-homens. Alguém tem mais alguma coisa? Quer dizer alguma coisa sobre o Gene? Além da Marina dizer bem da tristeza do falecimento do jovem. Foi uma história mesmo triste, caramba. Por acaso a história é bem triste. É mesmo bem triste. Mas ele é icónico mesmo. Ele no Royal, ele devia ser, agora vai sair ou já saiu, vai sair o Onde é que para a polícia, o novo. Ele ia fazer bem ai, como é que é o nome do gajo, mesmo? Frank Drebin. De Frank Drebin, yeah. Eu acho que ele tinha bem jeito, porque ele na comédia, nós temos a ideia dele ser um gajo bem sério, mas ele na comédia. Ele também era bem engraçado. Yeah. Aliás, ele aqui neste filme também. E ele também aqui tem muita graça. Sim, sim, ele tem muita graça. Em 1978, provavelmente o ano em que eu apontei menos filmes por desconhecimento, tem O Caçador, que também estava em rotação na minha casa quando eu era jovem. O Brilhantina, o Grease, que é o único filme que fez mais dinheiro que o Super-Homem este ano. O Halloween, icónico também. O Every Which Way But Loose, é um filme do Clint Eastwood, que ele fazia aqueles filmes de herói. O Days of Heaven, que é do Terrence Malick, que é incrível. Incrível. Visualmente, mesmo estúpido. O Céu Pode Esperar. A Vingança da Pantera Cor-de-Rosa, que eu não sei se é um filme importante para mais ninguém, a não ser para as pessoas que tinham os filmes todos do Peter Sellers na prateleira também. E depois há aqui um filme que eu sei que é super conhecido, que eu nunca vi, que eu acho que é mais conhecido nos Estados Unidos, que é o National Lampoon's Animal House, ou em português, A República dos Cucos. Também nunca vi. Que é uma daquelas comédias da malta do SNL da altura, que eu nunca vi. Mas eu sei que há bem gente que adora estes filmes do National Lampoon e do SNL, do Saturday Night Live. E por acaso, tu falaste do Birdcage, mas neste ano também saiu o Birdcage original. Ok, eu nunca vi esse. Já viste esse? Malucas. Não, nunca vi. O que aconteceu? Conta-nos o que aconteceu em 1978. Tenho aqui muita coisa. Eu tenho aqui muita coisa, mas eu vou escolher algumas. Estreia da Vaca Cornélia. Por acaso não tenho. Estreia da Vaca Cornélia e da Abelha Maia. Foi neste ano que São Francisco criou a bandeira arco-íris por causa do homicídio do Harvey Milk. O corpo de Charlie Chaplin é roubado da sua sepultura. Mas depois foi recuperado. Yeah. Oh yes. O quê?
Bem revoltada, Marina. A descrever. As pessoas sabem que ele não pode fazer nada morto, não é? Já não vai Yeah. fazer filmes, não vai fazer nada. Nunca ouviste falar de necrofilia. Eu prefiro não pensar sobre isso. Ok? É. Então, tenho mais. Vou dizer só mais duas coisas. Neste ano foi lançado o Space Invaders, aquele jogo com as Aham. naves. Yeah, yeah, yeah. Ao longo destes 40 anos, fez 13 bilhões de dólares este jogo. É o jogo mais rentável de todos os tempos, pelo menos na altura em que este artigo foi escrito, que eu não sei quando é que foi. Neste ano de 78 houve 3 papas. Ok. O Papa VI morre, é eleito o Papa Paulo II, o Papa Paulo I, que morre depois de 33 dias no trono, entre aspas, e é eleito depois o João Paulo II. Morreu de quê? Não sei, por acaso não sei. Aqui, marosca. Exato. Envenenamento. Então o Pois João é. Paulo II, que toda a gente diz que é um ganda papa, 33 dias e ele já estava lá. Oh yes, Aham. oh yes. Deixa lá Ok, pesquisar aqui ok. rápido o que é que Estava aconteceu. tava com saúde, é? Aí diz que eu não posso aceder a este artigo. É! Ei! Pronto. É o É, Vaticano. O Vaticano está de olho em ti, Hugo. tu vais fazer. Então venhas para Lisboa, não. Prémios. O filme foi nomeado para 4 Oscars, ganhou o de melhores efeitos especiais, Special Achievement, melhor som nomeado, melhor banda sonora original nomeado e melhor edição de filme nomeado. O filme fez 300 milhões de dólares, que eu fui procurar a inflação para saber quanto é que era em 1978. 1,48 bilhões ajustados à inflação. Ia boi. Foi o filme mais bem sucedido da Warner Brothers àquela altura, da história da Warner Brothers. Estamos preparados para as nossas categorias? Bora. Eu estou. Siga. Marina, diz-nos aí quais são as tuas cenas preferidas. Então, eu tenho uma sequência e uma cena. Ok. A sequência é aquela em que o Super-Homem não só volta a colocar o terreno da falha de San Andreas no lugar original, que é Uhum. genial, Pois é. como ainda Era se aí deita na linha do comboio para compensar o carril que está partido. E eu só pensava, nós precisamos de um super-homem no mundo agora. Porque ele resolve. Lembram-se, Lietzen resolve? Não. Super-homem resolve. Já não teve tempo para ir salvar a Lois. Mas aí vem a minha cena favorita, que é Ok. quando ele Zum, faz a zum, zum. Terra girar ao contrário. Ok. Por amor. Que ideia genial. Isto é tonta? É. Mas é espetacular. Yeah. É espetacular. Eu nunca teria pensado numa coisa assim. Como é que eu vou Yeah. fazer o tempo voltar para trás? Girar a Terra ao contrário. É Eu, genial. Marina, eu detesto fazer isto. É porque esse é o meu maior pet peeve de sempre com o Super-Homem, é ele fazer a Terra girar. É É genial. uma grande ideia. Fogo. É uma grande ideia. Ok, ainda bem que vocês gostam, porque eu assim sinto-me mais à vontade para dizer mal, porque vocês gostam. Força, Hugo, diz-me as tuas cenas preferidas. Eu Fiquei bem feliz de ouvir isso, Marina. Se calhar até gostei mais um bocadinho da cena por causa dos teus olhos a ver essa cena. Aham. Eu tenho o primeiro salvamento e o primeiro voo também dele. Que o pessoal ficar impressionado porque é um marco do cinema. Eu Aham. gostei bué. Hum. Tenho ele na casa de Lois a fazer aquela coisa toda, a entrar como super-homem, a sair e depois a entrar como Clark Kent e a fazer aquela coisa toda. Outra cena que eu gostei bué, as cenas do Lex Luthor, qualquer uma delas, ele é bem engraçado, ele tem bem piada, ele e o amigo. E é isso. E tem essas. E é muito engraçado, porque ele é um vilão cómico e intelectual. Yeah. Aham. É muito fixe, é muito Que se fixe. rodeia de gente mesmo bada De burra. energúmenos. Yeah. É. Eu tenho, para além do que vocês disseram, tenho quando o Clark vai para o Polo Norte
E gosto para mim é uma cena mesmo incrivelmente épica de quando ele manda a cena e aquilo, os efeitos especiais ainda tão fixe da Fortaleza da Solidão de Sim. começar a formar-se e depois ele vai lá dentro, fala com o Jor-El pela primeira vez e depois aquela cena toda de aprendizagem que é tipo uma viagem meio psicadélica pelo espaço e depois no fim aquela cena de vidro e o Super-Homem aparece pela primeira vez, man. Arrepios a ver um homem de 40 anos, é isso que eu tenho, né? Um homem de 40 anos a arrepiar-se a ver o Super-Homem pela primeira vez. Não queria acreditar. A cena clássica do helicóptero, a primeira aparição pública, a entrevista da Lois ao Super-Homem, gosto mesmo muito da química deles nessa cena. Não gostei tanto do voo deles, gosto da entrevista e depois gosto quando eles aterram outra vez no apartamento, mas o voo foi um bocadinho silly. Resvalou um bocadinho para o idiota. Sim. E todas as cenas do Gene Hackman. Qualquer cena que o Gene Hackman entra, ele mata, assassina a cena exageradamente, mas ele assassina todas as cenas. Aquela cena bem da parva, em que o Otis chega ao carro e ele diz-lhe que falhou nos códigos, que os códigos não estão certos. E ele vira-se para trás bem irritado e dá-lhe com um papel na cabeça, velho. Ganda Gene Hackman. E aquilo está gigante no braço dele, mano. É bem da burro, o Otis é bem da burro. Mas é isso que não faz sentido nenhum. Ele é um grande gênio e tem o Otis a fazer as cenas. E confia no burro para fazer as coisas. E a Big Motherfucker, melhor quote do filme. Marina. Então, a minha quote favorita é quando o Clark, jovem, está a conversar com o pai do planeta Terra, não é? Não com o Marlon Brando, mas com o pai do planeta Terra. Jonathan Kent. Exato. E diz, yeah, I mean, every time I get the football, I can make a touchdown. Every time. I mean, is it showing off if somebody's doing the things he's capable of doing? Is a bird showing off when it flies? E eu achei... Essa é bem boa. Eu achei a dor dele muito real. Que é, ele tem que ser o mais invisível possível em relação aos seus poderes, com o pai a dizer não podes mostrar que tens esses poderes, e eu senti que a dor dele era muito real de não poder ser quem ele realmente é. E gostei, acho que foi um momento muito, muito bonito do filme. Acho que todos os momentos dele com os pais terrestres são muito bonitos. Gostei muito. Por falares nisso, há uma cena que eu não me lembro de quem é a quote, mas eu gosto bem em relação ao Super-Homem. É que a maioria dos super-heróis, a identidade secreta deles é o super-herói. O Super-Homem é o único que a identidade secreta dele é um ser humano. É invertido. Em que Sim. O verdadeiro é o Super-Homem. Sim. Por acaso há uma cena aí com os pais que é bem da boa, que eu gostei bem, que é quando ele se despede da mãe. Gostei bem, fiquei emocionado. Os planos abertos lá no Kansas são todos bem bonitos. Né? Muito bonitos. São muito bonitos, sim. Eu tenho eu gostei bem do chefe a dizer traz-me um café com açúcar, bring me a coffee with sugar and don't call me sugar. Eu não percebi porque é que está ali, mas o André que para a polícia usa isto, and don't call me Shirley. Mas pronto. Só depois por causa do nod da coisa. Tenho o Superman a dizer I got you e a Lois diz You got me? And who's got you? Eu gosto bué. Tenho uma cena que é bem ridícula, mas eu gostei muito porque deu-me piada. Foi quando ele vai ao barco, eles estão a contar mesmo aquilo parecia um desenho animado. Os vilões a contarem o dinheiro, a sorrir e o barco começa a abanar e está ele assim, né? Na proa do barco a dizer Bad Vibrations. Gostei bué. Porque o gajo dá-lhe na cabeça com o metal e fica tipo exatamente. A vibrar. E depois tenho uma quote mítica, acho que é mítica, não sei se é por acaso, mas para mim ficou que é I'm here to fight for esta palavra é bem difícil para mim. I'm here to fight for truth, justice and the American way. E a Lois Lane diz you're gonna end up fighting every elected official in this country. Gostei bem dessa. Era verdade em 1978 e é verdade em 2025. Tal e qual, sim. Infelizmente. Essa pequena crítica social.
Tinha aqui o quote gigante da Lois Lane quando ela está a falar com ele no No quando voo. lhe pergunta se está a ler o pensamento dela. Uhum. Que é imagina. O que é que eu tenho que vocês não têm? Tenho o Lex Luthor para o Otis quando ele é. Logo a primeira vez que conhecemos o Otis, que ele é perseguido pela polícia e depois chega, ele não faz ideia que foi perseguido. O Luthor diz: You were followed again. E ele vira-se bem depressa, manda um candeeiro ao chão. E o Luthor diz: In spite of those cat-like reflexes. É verdade. Depois tenho uma que eu adoro sempre que ele diz que é o Miss Tessmacher! Gosto bem. E depois tenho uma do Super-Homem, que é bem parva, que não sei porque é que gosto, mas gosto bem. Que a Lois Lane diz: Would you like a glass of wine? Oh no, no thanks, I never drink when I fly. Mas isso tem muita graça. Tem muita graça. graça, yeah. Quem é uma Torres do filme? Não sei. Para mim é a Miss Tess. Não consigo dizer o nome dela. Miss Ajuda-me. Tessmacher. Tessmacher, porque é ela que tira o Super-Homem da piscina e o liberta da Kryptonite. Bem visto. Não sei. Essa foi o que eu pus em último. A última a pôr na lista foi essa e eu acho que é a que ganha também. Ok. Eu acho que é ela. Mas depois também tinha o Jor-El, que o manda para a Terra. É quem eu tenho. Eu tenho o Jor-El. Eu acho que o Jor-El é o principal responsável pelo Super-Homem. Mas é porque também foi a ele que Miss fez. Tessmacher. Pois é, era isso que eu ia dizer. Mas a Miss Mas podemos Tessmacher. ter um Mantorras extraterreno e um Mantorras terreno. Pode ser. Mas... Eusébio na Terra, Mantorras. Não, Eusébio na Terra, Mantorras. Ao contrário. Mantorras na Terra, Mantorras na Eusébio no Terra, céu. Eusébio no céu. E o bacana que descobre o Kryptonite em Addis Abeba. Aquele bacana pode ser também. Bacana de. Porquê Addis Abeba? Gostaram Gostaram do nome dessa capital? Mas, aleatório. mas a Kryptonite acaba por ter menos influência do que. Sim. Do que a Miss Tessmacher, Quer dizer, sem Kryptonite não há Miss Tessmacher a salvá-lo da Kryptonite. Sim. E voltamos ao pai e à mãe. Mas ao princípio dos tempos. Eu acho que a Miss Tessmacher ganha. É o meu voto final. Eu não tinha posto aqui, mas voto na Miss Tessmacher. Eixe é aquele gajo. Marlon Brando já dissemos todos. Quem é que tem aí mais qualquer coisa? O Ned Beatty, que é o Otis. Esse tem 160 e tal entradas créditos no IMDb. E é parecido com o Tom Waits agora. Pois é. Ele é a versão gordinha do Tom Waits, é verdade. Mas eu tenho aqui que o Otis entra nos todos os Homens do Presidente, acho que é o nome assim em português, All the President's Men, o filme do Robert Redford e do Dustin Hoffman, e no Network, também é um grande filmalhaço dos anos 70, provavelmente. Ele é tipo um magnata da TV. E pus também o Terrence Stamp. Né? Zod, né? Tem boas cenas também. Tem muita coisa. Baixo. Ele é um... como é que chama o gajo que fez o Pulp Fiction, que mete o relógio no rabo? É dessa família. É dessa família, como assim? Da família desse ator, do tipo desse do género de Christopher ator. Walken. Do Christopher Walken, tem a mesma... O Terrence Stamp tem um grande filmalhaço de Steven Soderbergh chamado The Limey. Ele é o ator principal desse filme e ele é bem bom. Mas eu acho que o Terrence Stamp também tem montes de créditos tipo antigos de filmes que nós não vimos, porque ele também já é desta vida há muito tempo, acho eu. Eu estou a falar já este Terrence Stamp que eu estou a dizer já é o Terrence Stamp de cabelo branco. Pois que também já era o Terrence Stamp do Guerra das Estrelas, a Ameaça Fantasma. Ele faz de chanceler nesse filme. Quem tem mais? Tenho mais uns quantos. Que eu despei. Eu não tenho ninguém, podes dizer todos. Tenho mais dois. Tenho um dos polícias, o polícia que não morre, o que depois encontra o amigo quando o comboio já o levou, na cena da perseguição do Otis, não é? Eles vão atrás dele. Há um que ele empurra e leva depois chega o outro e está a ver lá, está à procura do amigo e encontra tipo o chapéu ou qualquer coisa. Esse é o chefe
do Mel Gibson e do Danny Glover nos Armas Mortíferas. Esse É ator. lindo. Ah, Pois E o, é, mano, não me lembrava da cara dele. Yeah. e o Jimmy Olsen, é o irmão sim. mais velho do Marty McFly no Regresso ao Futuro. Em todos os Regressos ao Futuro, as únicas vezes que ele aparece é quando estão lá sentados à mesinha na cozinha ou na meio sala cozinha do Regresso ao Futuro. O Jimmy Olsen é o irmão mais velho. A sério. É uns anos mais tarde, mas é o Jimmy Olsen. Não é? É sim, senhor. Brutal. Lindo. Dicas que não envelheceram bem. Então, vou Força, começar. força, menino. Beijar pessoas desacordadas. Desacordadas. Como faz a Miss, ajudem-me outra Tess vez, Macher. Tessmacher. Tessmacher, depois de tirar o super-homem da piscina, e como ele faz quando a Lois está morta. Não beijem pessoas que não estão acordadas, por favor. Nem tinha Os anos pensado que 70 ela era outra estava cena. morta. Pois é, meu. Nem tinha pensado nisso. Será que ele pensava que ia ressuscitá-la com o beijo? Se calhar Pensava se que ela calhar era a Branca de Neve. a minha saliva Yeah. tem superpoderes. Depois, eu acho, pronto, envelheceu mal, não se faz, mas eu achei graça que é a Lois está a conduzir e tem um microfone na mão e está a fazer uma entrevista ao mesmo tempo. Eu pensei, que diva, Yeah. que diva! Outros Tirou os tempos. olhos da estrada para olhar para o seu entrevistado e estender do microfone. Outros tempos. Imagina os miúdos saberem que nós, quando íamos no banco de trás, quando éramos miúdos, não havia, Não, as portas não estavam trancadas, não não havia havia cintos de cintos. segurança, estávamos lá deitados atrás. Uhum. Às vezes, com travagens bruscas, caíamos para o buraco Pois entre era. os. Man, Yeah. As janelas abriam todas, completamente. yeah. Sim. Adultos de 30 anos a fazerem-se passar por adolescentes do liceu, vamos ter que parar com isto. Em 78 e agora, vamos ter que Yeah. parar com isto. Ahm, eu também teria dispensado ver uma criança completamente pelada quando chega à Terra. Ok. Uhum. Bah, se calhar não era preciso, mas Ok. pronto, again, Uhum. 78. Mas era logo para ver Ahm, que o super-homem tinha um. Estás a ver? Não, um estava super-hominho. um super-hominho, não era? Agora vou aqui levantar a bandeira do feminismo e há apenas uma mulher no Conselho de Krypton. Aí, pois é. Não, falhar para uma sociedade super Muito avançada. avançada Yeah, pois. e não há nenhuma pessoa que não seja branquelas. Uhum. 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 Cadê a diversidade? 78, é os padrões de 78. É. Por acaso, até foi nesse ano que se fez o Maio de 78. Mas, enfim, pronto. Então, depois, os efeitos especiais que em certos momentos são muito bons e em certos momentos pronto, estão datados. E eu não percebi esta coisa que é, a Lois é uma jornalista. Uhum. Aparentemente, ou seja, ela com a entrevista de Super-Homem faz uma primeira capa, faz uma primeira página, mas estão sempre a dizer que ela dá erros ortográficos. Porquê? Eu acho que a Ela, cena de duas mulheres não não, eu não são acho que seja. Pelo perfeitos. menos com a minha Portanto, experiência de 78. a minha experiência de comic books diz-me que é tipo ela é tipo uma génia jornalística no sentido de, sabe, está sempre de olho vivo para as histórias todas, mas ela não é muito talentosa na arte da escrita. Mas ela é boa a escrever as histórias, mas não sabe tipo gramática, não sabe palavras, mas ela é boa para contar histórias. Se ao menos existisse a profissão de revisor, se ao menos existisse essa profissão. Então, mas eu acho que é isso que ela faz, eu acho que ela entrega, e eu acho que ela é tão boss que ela escreve o que ela quer, dá ali e eles. E alguém Mas constrói. incomodou-me o facto de estar a apontar constantemente erros ortográficos. Não sei quem não se escreve com C de cedilha. Aparece ali por trás sempre alguém, olha, isto está errado. Sim, É com 2 T's. sim. Isto é com. Yeah. Deixei a mulher ser talentosa. Pronto. E terminei. Pronto. Então, sabem aquela cena onde metem o Zod e os dois amigos? Aquele After Eight, aquilo parecia um Oh. After Eight. Não parecia? Fez-me logo lembrar um After Eight. A bazar.
O efeito está giro, mas está datado, está bem Está datado. bem datado, está bem datado. É. Tinha aqui o Mas em Super-Homem 78 é grande a cena, Hugo. 3 pessoas ficarem tipo em 2D dentro e do... irem... Sim, sim. Eu tinha aqui o Super-Homem a chegar à Terra e eles a dizer: Eu pedi a Deus para aparecer uma criança e nem sequer vou perguntar de quem é, vai ficar para mim. Sim, pedi a Deus, Deus deu, ninguém contesta. A gente diz que é da tua prima, de Norte Dakota. Mas a agora- certo momento eles dizem: mas ele veio tão longe. Podes crer, podes Como crer. é que sabem pessoas? Yeah. E eles não fazem a mesma ideia. Podia ter sido de outro país, podia ter sido... Eles não fazem ideia do que é que se está a passar ali. Vamos ouvir discos da casa da Mary Ellen. Ninguém faz isso hoje em dia. Já ninguém faz. Pois. Perdeu-se. E é triste. Perdeu-se. E é triste, porque eles iam numa grande festa para ouvir os discos. Para ouvir Olha, os devíamos discos, recuperar isso. Yeah. para Fagan das Night juntos, a ouvir os discos, beber um vinhinho. Yeah. E uma cena que me fez rir muito, gargalhar, foi ele a correr ao lado do comboio. Sim, sim. As pernas. Epá. Mas só quando eu li, só quando eu estive a ler coisas sobre este filme, é que percebi que a menina no comboio é a Lois. Há umas quantas cenas cortadas. É Lois. Há umas cenas cortadas em que uma das cenas cortadas é a Lois a dizer aos pais: olha ali uma pessoa a correr ao lado do comboio. Não sabia. E depois eles dizem: está calado, Lois. Assim. Sim, só percebi depois. Yeah. Mas essa cena fez-me rir muito. E uma cena que não envelheceu bem também é a miúda do gato, que leva logo um estaladão da mãe. Já te disse para não mentires. Pum! Toma. Estalada na cara. Tem essas. Epá, eu adoro a música do Super-Homem, mas os créditos iniciais, para além de serem uma É trip, gigante. Eu tinha são isso no início. 5 minutos e 40 segundos. Eu também tinha apontado isso. Sabem o que é que parece? Parece, lembram-se quando a gente ouvia música no Windows Media Player e apareciam aqueles efeitos? Parece Sim, isso. sim, Parece sim, isso. sim. Parecia Mas isso. sim, também me chamou a atenção 5 minutos e tal nisto. Nós já tínhamos falado disto no Speed, Marina, que o Speed tem aquela entrada do elevador a descer durante 3 minutos. Yeah. Man. Yeah. Já tinha dito que o início do filme faz pouco sentido com a cena do General Zod a ser levado sem o contexto do segundo filme. Eles não servem para nada, aquela cena é completamente inútil para este filme. O Jor-El chama Onon, que é o capanga do General Zod, this mindless aberration. Jor-El, calma-te aí, man. Se és um gajo da paz, podes tratar as pessoas um bocadinho melhor, man. Mas é o cuidado. Mas é o Marlon Brando, a pessoa que não decora as falas. Portanto, ele pode fazer o que Marlon quiser. Brando é mesmo maior. Também tem aqui a corrida lá do comboio. Tenho o Perry White a fazer um olhinho à jornalista quando ele está a dar aquele debrief nos jornalistas todos. Há uma que lhe diz, dá-lhe um elogio qualquer e ele dá o segundo toque e dá. Ok. Yeah. Depois tenho os militares que vão com o míssil e quando vêm a Tessmacher no chão esquecem-se tem um míssil. Abandonam tudo. Uma missão especial. E nem vão sequer todos cortam a estrada ou trânsito. Nada. Todos, só para apalpar a Miss Tessmacher. É mesmo... é o que eles foram fazer. Yeah. Depois tem que o Super-Homem não respeita o sistema legal, porque leva o Lex e o Otis diretos para a penitenciária. Não os deixa ir, ao tribunal. Não vão ao julgamento. Não vão ao julgamento. E, Marina, tu deste-lhe no feminismo, eu vou-lhe dar no sexismo. A Tessmacher não vai para a prisão. Apesar de ter colaborado com o Lex estes anos todos, o Super-Homem perdoa só porque ela lhe deu um beijinho. Perdoa porque salvou. E ele estava desacordado. Ele estava quase a morrer. É muito problemático. Não romantizem pessoas que beijam outras quando elas estão desacordadas. Vá. Ainda por cima. Vilã e beijou quando ele estava a dormir. Yeah. E porquê que ele deixou um barco à porta da... Porquê que ele deixou o barco à porta da escola? Isso era na falha que eu tinha, mas essa cena é terrível. então o Super-Homem deixou um barco gigante no meio da rua. Yeah. O que é que as pessoas vão fazer àquele barco? O que é que eles vão fazer com o barco?
no meio da rua. Como é que vão tirar aquilo dali? Resolvam. Calma aí, ó Super-Homem. Mas a última dica que não envelheceu bem que eu tenho é a fala do chefe da penitenciária é tão má. A leitura daquela fala, "This country is safe against Superman. Thanks to you." É bem má. É bem má. Porque é má em duas razões. Primeiro porque a entrega da fala é terrível, mas depois a redução do crime todo. Ele ter salvo já o país porque trouxe o Lex Luthor, está tudo feito, está tudo salvo. Calma Uhum. aí. Mano, grande Super-Homem. This country is safe against Superman. Thanks to you! Vocês têm que ouvir a fala outra vez, é mesmo muito bom. Não precisamos, porque a tua é melhor, de certeza. É como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. Aí já falaste do John Williams e eu vou falar outra vez. Porque puto, Ele é perfeito, nunca é, erra. fogo, meu, é surreal. É impressionante. E Man, começas logo a ver o gajo a voar, logo, ei, logo, não é hipótese. Uma das coisas que envelheceu bem é o humanismo que o Super-Homem tem, quando ele diz que tinha cheio, conseguia, estava cheio de poderes, tinha poder para fazer muita coisa, mas não conseguia salvar o pai. Isso Uhum, bateu uhum. forte. Yeah. Gostei bem dessa parte. Só tenho essas duas. ok, Marina? Eu tenho que a história do Super-Homem continua atual, ou não existiria toda uma franquia de filmes e séries à volta da história do Super-Homem. Tenho, como o Hugo disse, a música do John Williams, impecável. Um, a interpretação da Christopher Reeve, não é? O, o Super-Homem definitivo, como eu lhe chamei ao início. Um, o uso de hologramas num filme de 78, pá, é super à frente. Uhum. Uhum. Não é? Yeah. Achei super, super à frente. E então, o Jor-El descobriu que o planeta estava prestes a explodir por causa da instabilidade geológica, alertou o Conselho, foi ignorado, estás a ser alarmista. Depois o planeta entrou em colapso e explodiu, matou toda a gente. Faz-vos lembrar alguma coisa? Podes A crer. 20 em 2025? Yeah. Pronto. E Mesmo aqui mesmo para, encerro. mesmo para deprimir. Mic drop, toma. Mesmo para deprimir. O que é que eu tenho? Tenho as miniaturas. Há montes de miniaturas incríveis neste filme de destruição. A Krypton, por Uhum, exemplo, é uhum. quase toda em miniatura. Tudo o que não é dentro das salas e está bem feito. O design e as roupas dos kryptonianos, aquele efeito que eles conseguiram fazer com o papel de alumínio Não falei disso, pois, é Uhum, isso. daquele uhum. super branco, super contraste, é bem de giro, muito bem. Um, inteligência artificial, não sei se estou de acordo ou não, que é uma coisa boa para a gente, mas o Jor-El é a primeira inteligência artificial de sempre, porque Pois é, ele pois consegue é. comunicar com, Uhum. com o Kal-El como se estivesse ali mano a mano. Não sei como é que ele fez esse truque. Se E, gravou, se gravou falas específicas para todas as opções que o, que o Kal-El pudesse, ou se é só mesmo a inteligência artificial que responde, que tem informação e depois responde normalmente. e Ias dizer aqueles dispositivos que eles usam com as várias informações que eles têm. que os Tipo, cristais? yeah, Uhum, Yeah, yeah. uhum. é uma Muito grande fixe. ideia. É grande ideia. E depois tenho aqui alguns estéticos. Tenho o covil do Lex, que é incrível. É uma Espetacular. das coisas que eu mais quero de sempre deste filme. Quando lá chegarmos às coisas que eu quero levar para casa é o covil do Eu Lex, com pensei, aquela dá para piscina. viver ali? Yeah. Yeah. Dá para vermos todos ali, aquilo é gigante. É Yeah. gigante, yeah. Tem Hum, piscina, o apartamento, biblioteca. o apartamento da Lois também é incrível, com aquele Pois terraço. é. Pois é, Uhum, pois é, uhum, pois é. É um uhum. apartamentozinho, mas só pelo terraço, ali Ficaste no sem meio som. da cidade. Eu? Estou? Agora voltou. Que cena estranha. Yeah. Estás-me Estás a Não, ouvir? é a minha net, afinal. Ok, ok. Ok. Afinal é a minha net. Onde é que íamos? No apartamento da Lois. No- Fiquei impressionado que ela, com Sim. um salário de jornalista, tivesse um daqueles terraços no meio daquela cidade. Era um apartamento de renda controlada. Depois,
há uma cena que me aterrorizava quando eu era criança, agora tenho mais estômago e já vi muitas vezes, mas o sufoco da Lois com a terra está assustadoramente Sim. bem feito. Uhum, Com a uhum, terra a cair e ela lá mesmo a torcer-se toda, uhum. está mesmo muito bem feito Está e muito bem assustador. feito, sim. Assustador. É o que eu tenho aqui para o vinho do Porto. Um, Eis que anda falha. És tu, és o que estás com uma marreta. Troquei agora Ok, para um ok, telemóvel. ok. Ganda falha, Marina. Tu é que tens uma lista. A minha lista é comprida, mas tu disseste que tinhas uma lista gigante. A minha Tenho 1, lista é 2, 3, 4, comprida. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ai, só tenho É, tem. dois. Só tenho Eu dois. Ok. tenho um, Vai, dois, Hugo, vai, três, Hugo. quatro, cinco, Ai, Vai, oito, Hugo. nove, 10, Inês, 11. eu só tenho dois. Primeiro, os ténis do Super-Homem, do Clark Kent, têm que ser muito bons, porque ele corre à velocidade mais do que um comboio. Ele rebentava. Eu queria aqueles ténis, para já queria aqueles ténis. E os pais dele não têm poderes para se salvar? Como é que o Super-Homem tem aqueles poderes todos? Hugo. Não estavas com atenção a ver o filme. Então, É o Sol do nosso sistema solar Uhum, que dá uhum. aqueles poderes ao Super-Homem. ok, Sim, está que lhe bem. confere Em os Krypton, poderes. a densidade molecular dele é diferente aqui nesta galáxia do que é lá na galáxia deles. Ok, ok, Uhum. está bem. Gostaste da minha explicação Foi acertada. pseudocientífica? Densidade molecular? Agora Uhum. quer ver. Agora quer ver. Marina, podes ir? Então, porque é que Lex Luthor, careca de saber que o Otis é um bronco, o envia para É. cumprir só a missão mais importante de todas? Ele Lex, achava mesmo que ele ia cumprir aquilo com todo o rigor e profissionalismo. melhor mente do crime de sempre da história. Por amor de Deus, Alex. Para além disso, o erro que o Otis comete ao reprogramar o míssil nunca é corrigido. O míssil vai, sei lá para onde e ninguém quer saber mais dele. Ah, depois, e isto pode ter sido falta de atenção minha, mas na cena da ponte, em que o Uhum. caminhão intercepta a caravana do exército, porque é que a Miss, digam outra vez, Tessmacher. está a trepar ponte acima? Ela está a trepar a ponte. De onde é que ela vem e porque é que ela tem de trepar a ponte? Ela curte parkour, meu. Foi ela a inventora do Mano, parkour. a cena pior dessa cena, a juntar a essa cena, Marina, é que eles vão todos a correr ter com o Lex. Ninguém fica a proteger nada, todos. Há uma cena há um plano que depois passa para eles a correr e vem tipo 30 gajos a correr para o início da ponte. Para quê? É só o Lex que está lá na frente, mano. Pronto. E uma mulher a trepar a ponte, sabe Deus porquê. Depois, esta é uma questão que eu tenho, que é como é que o super-homem, que tem muitos poderes, eu sei, mas como é que ele sabe que todas as pessoas que estão em apuros nos Estados Unidos? Por exemplo, ele sabe que o autocarro está pendurado na Golden Gate, ele sabe que o Jimmy precisa de ajuda na barragem. Incrível, porque ele tem este poder de omnipresença em todos os lados. Não. Deixa-me dizer-te que não é explicado neste filme, portanto a tua crítica é completamente legítima, mas Ok. ele tem super audição. Portanto, se ele estiver relativamente perto da situação, ele consegue ouvir tudo. É um dos superpoderes do super-homem, que é um Que dos problemas horror! que ele Imagina enfrenta. aquela cabeça. Um dos problemas que ele enfrenta, uma das maiores dificuldades, é quando ele começa a ter quando a super audição começa a surgir, ele não consegue abafar, ele não se consegue concentrar e então é tipo mesmo toda a gente a Ah, falar ao mesmo tempo na cabeça dele. ok. Ah, yeah. Pronto, estou esclarecida, obrigada. Mas, mas o filme não fala em nenhum momento sobre a super audição dele, Não, portanto. pois. Ahm, perto do final, depois dele fazer a Terra girar ao contrário, mas mesmo assim o carro da Lois fica sem gasolina. Pois é. Esta Ela cena e o não faz, Jimmy continuam no deserto. não faz sentido nenhum. Como é que eles saem do deserto? Porque o super-homem baza. Onde é que foi o míssil? O Sim, míssil e... aterrou na mesma, o míssil rebentou com as coisas na mesma. Não sei, fiquei muito Porque confusa. ela, porque ela está. Ainda há tipo cenas que estão partidas, outras que não estão partidas, barragem que foi corrigida, mas onde é que, Uhum, porque é que o Jimmy está a dizer que ele o salvou? Porque é que ele precisou de ser uhum. salvo pelo super-homem se Sim, a barragem não partiu? a continuidade aí, olha. Man, Outra dúvida que eu tenho em relação ao super-homem, que é a área de atuação dele é mundial ou é restrito aos Estados Unidos?
Ei, mas espera aí, Ah, mas essa parte de voltar atrás, ele pode ter só voltado atrás até àquela parte da Lois. verdade, Hugo, mas a Lois não estava Já ali depois de no ter salvo momento, tudo. mas a Lois não estava ali no momento em que é para que ele recua. A Lois estava no início do acidente. Estava. Se ele parou o míssil, que é o que eu acho que aconteceu, se bem que nós nunca vemos ele a parar o míssil, Pois não. Mas vemos o míssil mas a subir, não, não? esse é o primeiro. Vemos o Ele manda o primeiro a primeiro ir, míssil com o só não caraças. vemos o segundo. O segundo míssil a terra e rebenta com a falha. Já, Nós nunca vemos ele a parar o segundo míssil, mas assumimos que seja isso porque ele volta atrás e põe sim, a barragem sim, sim. como deve ser. Uhum, uhum. Portanto, se ele volta à barragem como deve ser, o Jimmy nunca precisou de ser Nunca salvo. esteve E em ele, quando perigo, sim. chega lá, ele diz que Já foi lá está salvo o pelo Jimmy. Sim, Super-Homem. Uhum, sim. uhum. Ok. Mas então a área de Era atuação coisa. dele, mundial ou É estadunidense? mundial, mundial. Ok, Mundial, eu acho que é só ainda Não, bem. né, eu acho que estadunidense. nesta altura, em 1978, era estadunidense. Mas o Super-Homem, Mas depois ele Super-Homem, internacionaliza-se. o Super-Homem da banda desenhada Bem, sempre, temos a sempre Addis foi Abeba internacional. aqui no filme, né? Temos a Diz Addis Ele Abeba, é, exato. o Super-Homem vai a todo lado. Se há um acidente internacional, dá-lhe Ele 2 está segundos lá. e ele está lá. Ok, ainda bem, fico mais descansada. Ah, em algumas cenas, o edifício do Daily Planet é o edifício mais alto ali da zona. Noutras cenas, por exemplo, tipo no acidente de helicóptero, há outros edifícios mais altos, outros mais Yeah, yeah. baixos, é conforme. Ahm, outra coisa, nós assistimos a toda a cena da entrevista da Lois ao Super-Homem. Vemos do início ao fim. Mas quando o artigo sai na primeira página, há uma fotografia dele. Quando é que essa fotografia foi tirada? Uhum. Não sabemos. Ahm, Yeah. o Há mais. holograma, Há mais sobre essa entrevista que dados que não fazem sentido. Já lá vou. o holograma do Jor-El Aham. diz que ele já está morto há muitos milhares de anos. Hum? Uhum. Mas o Lex Luthor diz que a cápsula com o bebé foi lançada em 48 e demorou 3 anos a chegar à Terra. Ou seja, 48 não foi há muitos milhares de anos. A não Eu, ser que Krypto eu, não tenha um tempo como eu acho, pois nós. é isso, eu ia dizer que isto é tipo aquele fenómeno interstellar. Noutras galáxias ou noutros Uhum, sítios, o tempo anda a uma velocidade diferente sim, do nosso tempo. ok, ok. E a minha última, e- que é, porquê que o Lex Luthor revela todo o seu plano ao super-homem antes de o incapacitar? Epá, Isso, um isso é dos mesmo banda defeitos, desenhada. Isso um é mesmo dos banda defeitos desenhada. do Lex Luthor claramente é a sua ubris. Ele acredita que já ganhou aquilo mesmo à vontade. Está tudo feito. Ele nunca contou que a Mr. Smuggler para salvar o Super-Homem. Que amador! Yeah, ele é amador. Este Lex Luthor é bem amador. Tem tanto de genial como de amador. Há bandas desenhadas em que o Lex Luthor é muito mais calculista e mesmo brutalist. Não é Uhum. nada desta palhaçada que o Schneckman andou aqui a fazer. Pronto, terminei. Começo com uma falha de continuidade, que é logo na cena inicial, quando os três estão dispostos, o Zod com os seus dois capangas. Numa cena Uhum. eles estão esquerda-direita, esquerda, meio-direita, e depois o Zod está do lado direito, de direita para a esquerda. Não se faz, acho que é desagradável. Porquê que a nave do Super-Homem, do bebê, sai pela janela? Porquê que parte uma janela? Porquê que eles não abrem uma coisa? Yeah, é verdade, é verdade. Eles partem janelas sempre que descolam uma nave no Krypton. Yeah. É o truque deles, é esse. Porque eles já Aquilo é um sabiam negócio que incrível. aquilo ia explodir, portanto, perdido por 100, perdido por 1000, rebenta a janela. Que lá É saber, um vamos todos negócio, morrer mesmo. é um negócio incrível para as empresas de instalação de janelas em Krypton, man. Cada nave que arranca, pum, uma janelinha. Eles mesmo Yeah. ali, ei, hoje vai sair umas quantas naves. O negócio do alumínio naquele planeta é uma coisa que Muito bom. prospera. Não podia abrir uma coisinha só para ele passar, man. Calma aí. Ah, o quê? Man, aquilo é um bebê que sai dentro de uma nave.
O Jor-El está-lhe a contar a história toda da humanidade a um bebê. Ele não é só super-herói fisicamente, aquilo é uma criança também Não, completamente é um sobredotada. intelecto, tem um intelecto Yeah, extraordinário. incrível. Como é que o Clark sabe que cristal é que ele tem que utilizar e onde é que tem que o enfiar quando chega lá à Fortaleza da Solidão? Ele não É sabe. Ele Ele olha para lá. manda. Ele Não, manda. quando aquilo está construído, ele chega lá Ah, ao, ok. tipo, Tá bem. à sala de controle, olha assim, tira daqui, mete daqui e está a falar com o Jor-El. Logo à É primeira. instintivo. Ele é um filho de Krypton. É instintivo. É. O barco com os ladrões no meio da rua, uma das cenas mais estúpidas de sempre do Super-Homem. Krypton escreve-se com o alfabeto romano. É Como porque assim? quando a Lois lhe pergunta qual é o nome do planeta, ele diz Krypton. E ele, isto escreve-se como? Com K, R, Y. Como é que ele sabe como é que se escreve Ah, Krypton? Ok. Yeah. Estava verdade. lá no. Será Não, que o mas Jor-El tinha uma nessa cena gravada a dizer Krypton escreve-se K, R, Y? Na tua linguagem escreve-se. Não, Sei mas lá, ele tem um cristalzinho a ensiná-lo a escrever Krypton. e deve ter um holograma tipo as nossas primárias, em que tinhas o mapa com os rios e tudo mais, estás a ver? Yeah, se calhar tinham. Ou aquelas tipo como vemos às vezes de tradução de línguas, em que tem as letras do alfabeto romano e tem letras de outro, de Yeah. outro tipo de alfabeto por cima, que é Aham, para ele Yeah. reconhecer. é correspondência. Yeah. Estátua da Liberdade em Metrópolis? A cidade é Metrópolis, não Vamos lá é? ver uma coisa. Porquê é que a cidade é metrópolis se é claramente Nova Iorque? Porque é Metrópolis. Metrópolis, Ai, claramente, aqui é ao lado de Nova Iorque. É mesmo ali ao claramente. lado. Hum, Toma esta, daquilo que estavas a dizer, Marina. Como é que o Luthor sabe de que galáxia é que ele vem se ele não diz à Lois? Ele está a ler o artigo e ele diz: não sei o quê, a galáxia, vem daqui da galáxia de onde ele vem. Como assim Porque da ele, galáxia de onde ele vem? porque ele tem uma grande biblioteca e leu muitos livros. Mas se o Super-Homem não disse à Lois de onde é que vem, quando nós vimos a entrevista, Há várias questões em relação a essa entrevista. e o meteorito? Como é que eles sabem que é de Krypton? Pois, yeah. Não, como é que o Lex Luthor sabe que aquilo vai. Como é que ele sabe Como é que é que de aquilo é um ponto Krypton? Como fraco é que ele do gajo? sabe que vai ser radioativo contra o Super-Homem? Exatamente. Yeah. Uhum. Nós não temos, que eu saiba, nós não temos experiência nenhuma com outros seres para saber que quando os planetas deles explodem, os bocadinhos de planeta deles ficam radioativos para eles. Sim. Que eu saiba. Ok. Quando o Lex está a tentar apanhá-lo, né? E põe aquele som agudo para os cães que só ele é que consegue ouvir, Uhum. o Super-Homem salta pela janela com o seu fatinho. Faz a transição na descida. Onde é que foi a roupa do Super-Homem? É porque na primeira que ele faz no hotel, ao menos ele leva uma malinha. Pode ser que a capa esteja lá dentro, a capinha, tipo, da malinha, faz a troca, deixa a malinha lá no hotel, está-se bem. Sim, que ele anda sempre prevenido. Agora desta não, por amor Sim, de não faz Deus. sentido. Onde é que ele mete a capa? Ao Super-Homem. Responde-me estas A coisas. capa pode ser de tipo aqueles sacos de plástico que a gente usa para o supermercado que se enrolam e ficam tipo tamanho de um punho, estás a ver? De certeza. É de certeza. Ah. A juntar àquilo que tu tinhas dito, Marina, de ninguém ajustou o míssil para ir para o sítio certo do Lex. Não, deixaram Mas só. pior, o exército não reconfirma bombas antes de as enviar. Não vai Não. lá, tipo, se tem uma cena de coordenadas, eles não vão lá. Epá, está quase na hora de atirar, deixa ter a certeza que isto está no sítio certo. Fazer um double check. Não. Não E fazem. o míssil foge dele Isso faz. e faz curvas. Esse é um das envelheceu Uhum. mal. Envelheceu mal esse voo atrás do míssil, não é fixe. Depois, Super-Homem apanhou Jimmy a cair da barragem e diz: Hang on, Jim. Como é que o Super-Homem sabe o nome do Jimmy Olsen? Aí, pô, bem apanhado, não sei. Oh, Jimmy. E como é que o Jimmy não faz? Super-Homem, como é que sabes o meu nome? Se calhar o Jimmy estava tipo a pensar: alguém que salve o Jimmy, alguém que salve o Jimmy.
E ele pensou, este gajo E ele- consegue e ler ele leu. mentes, este super-homem lê mentes. Yeah. O que pode ter acontecido é o super-homem, aconteceram tantas coisas naquela entrevista que nós não vimos acontecer claramente, que o Jimmy também foi à casa da Lois para tirar aquela fotografia para o jornal, e assim ele conhece ok? Ok. Porque ele é o fotógrafo, o Jimmy é o fotógrafo. É a única maneira que eu consigo. E depois já fiz aqui o meu rant sobre a reversão do tempo. É uma das cenas mais estúpidas. Eu mesmo quando era miúdo, chegava à cena de girar o tempo e eu ficava mesmo ofendido. Então o super-homem, porque é que se o super-homem conseguia voar tão depressa que consegue girar a Terra vários minutos, porque é que não apanhou só as duas bombas? Se ele consegue andar àquela velocidade, se ele consegue reverter o tempo mais rápido que o tempo, Yeah. porque é que não foi só apanhar as duas bombinhas àquela velocidade? Porque é que precisou de alguém morrer para ele dar tudo? Ele não estava a dar tudo antes, claramente. Não Ele, estava. ele, ele anda à volta da Terra 44 vezes Uhum. em 10 segundos e meio. Tendo O a que eu estou a Terra, dizer? tendo a Terra eh, isto significa que na velocidade máxima ele viaja a 183 mil milhas por segundo. Puta, apanhava os dois mesmo a cagar. A velocidade da luz é 186 mil por segundo. Portanto, O yeah. super-homem não deu tudo para E o apanhar míssil os consegue dois fugir dele. mísseis. Atenção. E a parte que me chateia mais, que eu pensava nisto quando era miúdo, não há nenhuma ameaça ao planeta. Quando as coisas correm mal, o super-homem volta só para trás. Sim, é verdade. Acabou todas as stakes de sempre no mundo. Sim, o único trabalho que ele tem que ter na realidade é pôr a Terra a andar para trás. Pronto, É está isso, resolvido. é isso. Yeah. Nunca mais há problemas no mundo. Se alguma coisa acontece, ele vai lá. Pumba, volta para Epá, trás. aquilo ali no Irão Que está é que anda chato. azar, cheguei atrasado. Aquilo Correu ali, mal. aquilo ali no Irão está chato. Deixa-me só andar aqui uns segundos para trás, 44 voltinhas à terra e isto está bom. Aí, É. perdi o recital da minha filha? Não. Vai dar bom. Pá, a última que eu tenho, já disse muitas, é de onde é que vêm aquelas vozes no céu dos pais quando ele se está a preparar para ir rodar a terra, parecem as nuvens de Moisés e do Senhor e dizem: Não podes salvar a terra porque não podes interferir. Blá, blá, blá. Sim, Sim, sim. não podes interferir na E o pai história. diz: Mas tu vais ser muito importante para a vida. E então ele decidiu. De onde é que aparecem essas vozes? Mas isso é O ele a Jor-El recordar-se da conversa com o... Ah, não, ok. Tá bem. aparece nas nuvens, Hugo. Aparece lá tipo as caras das Não, nuvens. não, Ele até lhe esquece, dá estava assim a um. confundir com... Yeah, Ele até lhe dá. Epá, pai, o que é que estás aqui a fazer? Papá? yeah, pois é isso. Não é o mesmo pai, yeah. Esquece. Pronto, ele tem visões holográficas. É um super poder que também que ele tem. Ok, já chega. Eu adoro o Super-Homem. Quem é que ganhou o filme? Foi o Super-Homem. Foi a população. Foi, Ok. foi os Estados Unidos da América que tem um herói para os livrar do mal amém. Yeah. Uhum. E a Lois Lane também ganhou. Exato. Também tem a Lois. Ressuscitou. E ganhou uma entrevista, conseguiu uma entrevista exclusiva com ele, ganhou a primeira página e o amor Uhum. dele. Yeah. Que toda a gente sabe que é a coisa mais importante na vida de uma mulher. Uhum. Digo isto sem qualquer pingo de ironia. Uhum. This country is safe again, Superman. Thanks to you. Aos da Deixa o carreira. figurante em paz. Aos da carreira. É o Claramente o Christopher Reeves. Yeah. Claramente, Um, claramente. E a Lois Ele- Lane também. Ah, A Lois Lane, a sim. Margot Kidder. Yeah. sim, eu tenho os dois. E depois tinha uma pergunta para vocês, porque eu não acho que este seja o filme de super-heróis mais importante de sempre. Se calhar é. Está certamente na competição para do cinema moderno, porque durante anos, antes disto, vocês não sabem, mas os comic books eram vistos como vocês ainda veem, vocês os dois, que são dois haters completos das bandas desenhadas. Mas em 78 era ainda mais. Ninguém acreditava que isto podia ser uma cena bem sucedida e não acreditava no poder do geek. E hoje em dia já não é esse. Mas para vocês, qual é o filme de super-heróis que vocês, como não
como não fãs, que vocês pensam este é o filme definitivo de super-heróis do cinema? Quem está fora, quem não faz aquela cena do ei, vai sair, vamos lá. Não tenho resposta. Ok. Nem eu. Mas a minha cabeça foi logo para um dos Batmans. Do Michael Keaton? Sim. Ok. Foi o ressurgimento aí. Não Minha cabeça sei. foi para aí. Eu pensei no Batman também. Pensei Nesse no do Michael Batman. Keaton? Porque eu Yeah. lembro-me que o Batman. Comecei a gostar bué do Batman e do Robin. Comecei a querer o carro do Batman, o Robin, as figuras, tudo e mais alguma coisa Esse carro era do incrível. Batman. Yeah. Epá, eu acho que para a nossa geração é porque era esse o nome que eu tinha para a nossa geração. Para a nossa Eu geração acho que é o é Batman. o Batman do Michael Keaton, Uhum. que reacendeu e depois no início dos anos 90 houve tipo boas tentativas de filmes de super-heróis que não correram tão bem. Se fosse eu a escolher, eu só encontrei aqui algumas pessoas que estavam para ser variedíssimas, na Uhum. verdade. Uhum. Vocês Este também filme encontram? levou muitas negas, não foi? Uhum. Negas de atores, de realizadores. Yeah, Sim, porque de facto não acreditavam que ia ser uma yeah. cena. Uhum. Que alguém quer dizer? Ou Não, eu dizer, estou não sei se bem fizeram curioso. algum. Estou bem curioso para ouvir as tuas. Porque eu não fiz pesquisa porque não tive tempo. Mas. O Paul Newman Uhum. Ai, não. foi oferecido Não. Super-Homem, Lex Luthor e Jor-El. Uhum. E Queria estavam fazer mesmo a os tentar. três. Era Estavam fazer os três. desesperados por ele e ele Eles disse queriam sempre: mesmo não vai dar para mim. 4 milhões na altura, imagina só. Ixi. Tentaram mesmo sacar o gajo às tantas. O Burt Reynolds e o Robert Redford foram considerados. Tens mais aí, Marina? Eu tenho aqui o. Não, eu lembro-me de ter lido, não apontei, mas era muita. Será que o Burt Reynolds tirava o bigode? Para fazer de Yeah, yeah. super-homem. Tenho aqui, olha, tenho. Sylvester Stallone estava interessado, mas o Donner queria um ator desconhecido. O Stallone estava interessado? Uhum. Ah, O Stallone estava interessado. O Bruce Jenner, Verdade, agora verdade, ok, Caitlyn ok, Jenner, ok. verdade. teve para Chegou a ser, fazer audição. fez Sim. audição. O Patrick Wayne, que é o filho do John Wayne, foi escolhido, mas o John Wayne foi diagnosticado com um cancro e ele teve que ir a cenas Ei, mais anda importantes na azar. vida. Anda azar, duplo azar. Yeah. O Neil Diamond e o Schwarzenegger tentaram fazer lobby para ficar com o papel, foram ignorados Quem? os dois. O Schwarzenegger E quem? e o Neil Diamond, o cantor. O Neil Diamond. Yeah. Que cena Yeah. tão aleatória. Yeah. O James Caan. Olha, digo James já que Brolin. o Neil Diamond é mais parecido com o super-homem turco do que... Vou ver. James Caan, James Brolin, Lyle Waggoner, que eu não sei quem é, Christopher Walken, Nick Nolte, John Voight e Perry King foram todos. Falaram com eles para saber se queriam ser. O Nick Nolte disse que queria fazer um super-homem se fosse um esquizofrénico. O Chris Christopherson e o Charles Bronson também foram considerados. E o Warren Beatty foi oferecido, mas ele não quis essa brincadeira. Pois eles ninguém queria. Então toda a gente achava Ninguém que ia queria. ser que ia Sim, ser que ia ser mal. sim, que Ou ia também flopar. aquela ideia de pá, isto nós somos artistas, não vamos fazer filmes da palhaçada. O Perry King, por acaso, tem cara de quem podia ser um bom super-homem. Yeah. Mas se fosse o Stallone, ia ser tipo, o título ia ser Stallone no Super-Homem. Como é que o Stallone podia fazer de super-homem? Não podia, não podia. Ator Não do podia. futuro. Não, Não, isso, pá, não, como é um gajo que nem vem é de bom outro planeta, pensar. se calhar resultava. Yeah. Yeah. Adaptação portuguesa. O Fernando Luís, para mim, é o Lex Luthor. Ok. Como é lógico, Ok. lógico. Uhum. O Otis é aquele gajo que. Como é que ele se chama, mano? Eu nunca me lembro o nome dele. Aquele de óculos que namorava com a Ruth Marques, que fazia os batanetes. Ah! Que, era, Não me que, lembro do nome que dele. andava no Big Brother também. Miguel? Era Miguel qualquer Era coisa. Miguel. Não sei quem é. Peço desculpa. Super-Homem não sei. Super-Homem é estranho. Uhum. Mas Marina, com tens? certeza que Fernando Luís. Eu pus Fernando Luís Lex Luthor. Ok. É de caras.
Yeah. Ok. Tu tens alguém para o Super-Homem? Eu tenho, eu Tens o caso tenho, completo? eu tenho toda uma história de Super-Homem. Aí, conta aí. Querem ouvir? Claro. Onde é que se passa? Cá em Portugal. Super-Homem bebé, a terra em reguengos. E é criado por um belo par de bons alentejanos chamado Jonatas e Marta Quente. Uau. Quente por causa do Alentejo. Quando o Claro. Jonatas tem um ataque de coração a comer uma ganda sorda com ensopado de borrego, o Carlos Quente decide que tem que ir atirar o cristal à Serra da Estrela, tornar-se no Super-Homem e ir viver e trabalhar no Diário de Notícias em Lisboa, onde começa a salvar pessoas. Ele chega a Lisboa no início de 2027 e eu já explico a importância desta data. Aí, bem, que é isto? A primeira aparição pública é a salvar Malta na ponte 25 de Abril, porque os cabos começam-se a partir quando os comboios estão a atravessar. É domingo, a ponte está cheia porque estão a voltar da Da praia, Caparica. claro. Esse clássico. E a Luísa Lana, a É Luísa domingo. Lana está a reportar o trânsito em direto daquele, lá de cima da ponte. Está lá naqueles. E claro, ela está sempre em apuros e o Super-Homem vai salvar. É a primeira aparição do Super-Homem. Carlos Quento. O gênio e mega malvado Alex Luta, que tem um covil secreto nas galerias romanas, faz o plano de meter bombas no Estádio da Luz e no Estádio de Alvalade para testar o Super-Homem. Pronto, e É a grande bomba história. que rebenta com o estado de Alvalade e o estado de Claro, luz fica meu, intacto. claro. A Luísa Lana, parceira dele no diário e paixoneta do Super-Homem, está a trabalhar no Estádio de Alvalade porque o estádio está cheio, porque vai haver um concerto do Tony Carreira. Eu pus este detalhe aqui porque o Benfica e o Sporting não podem jogar no mesmo dia, no mesmo fim de semana nos Verdade. estádios. Ok. Por isso, tanto tive que arranjar outra razão para o estádio estar cheio. Mas há um problema. O Carlos Quente é ganda benfiquista. Sério. Por isso, ele caga completamente na Luísa Lana, que é o amor da vida dele, mas Benfica é Benfica, vai salvar o Estádio da Luz. E como a cena de reverter o mundo é parva, o Benfica é campeão nesse dia, porque ele aproveita para ficar a ver o jogo e faz o super sopro num gol de canto direto do Bernardo Silva, 2027. Aí, 2027. Porque a ação deste filme passa-se durante a época 26-27 e ainda faltam várias jornadas para o campeonato acabar, mas o Benfica é campeão com muitos pontos de vantagem, porque está com muitos pontos de vantagem. Canto direto do Bernardo Silva com o sopro do Super-Homem. E quem é o treinador do Benfica? Indiferente. O mais importante é que o Rui Costa já não é presidente do Benfica. grande cena, grande cena. É É domingo. mesmo. É domingo e vem toda a gente na costa da Caparica. Obrigado por terem dado atenção à minha. Olha, por mim, estás contratado como argumentista. Man, Parabéns. o prazer que me deu escrever o Rui Costa já não é presidente do Benfica, Lindo, malta, vocês lindo, não lindo, sabem. lindo, lindo. Tirando as bombas, Tá quase. dicas interessantes que encontramos online. Quem vai? Quem arranca? Eu tenho poucas, só Vai. tenho 3. Ok. Havia muitas, mesmo muitas. Vi muitas. Mas eu gostei muito do Marlon Brando de sugerir ao Richard Donner para gravar os ensaios. E ele disse, o Brando disse que quem sabe, podemos ter sorte. E eles gravaram e o primeiro take do ensaio foi o que ficou no filme. E o Richard Donner disse que o Brando era sempre muito preguiçoso, estava sempre a pregar partidas ao pessoal para ver se trabalhava menos e tal. E o Christopher Reeve também disse que se notava que o Brando estava sempre Está-se a cagar. a cagar para aquilo. Um, o Christopher Reeve, para ter aquele caparro, foi treinado
pelo gajo que supervisionou O ator? o É o ator. ator, o que estava dentro do fato. É o mesmo ator? Uhum. É a mesma pessoa, então. David Prowse. David Prowse, o Foi ator. O treinado ator. pelo gajo que fez Darth Vader no Star Uhum. Wars. Gosto bem disto. Por acaso há bué ligações entre Star Wars e Superman. Esta achei bem engraçada quando o Richard Donner e o Gene Hackman se encontraram. O Gene Hackman. Essa é fixe, já. O Donner disse que o Gene Hackman podia fazer aquele papel se rapasse o bigode, e o Donner também rapava o dele. O Hackman concordou com aquilo, mas o Donner não tinha nenhum bigode. Isto foi tudo ao telefone. E quando chegou ao pé do Hackman, tinha um bigode postiço. E depois é que tirou o bigode. São estas que eu tenho. Marina. Então, no início do filme, quando vemos aquela imagem do sol vermelho em Krypton, e foi feito por um dos membros da equipa de efeitos especiais, que encheu um balde com gasolina, deitou-lhe o fogo e filmou a bola de fogo que se criou dentro do balde. Foi assim que fizeram o sol ardente de Krypton. Uhum. E no momento em que o Clark, jovem, chuta a bola de futebol por cima do campo, fizeram isso porque enfiaram uma bola de futebol de madeira num canhão e dispararam o canhão. E foi a maneira como fizeram esse pontapé. Quando o John Williams foi gravar a música para o filme, o Richard Donner estragou o primeiro take porque gritou "Gênio!" quando a música começou. Lindo. Arruinou logo o primeiro take. Incrível. Para se parecer mais com o Christopher Reeve, o Jeff East, que é o Clark jovem, passava 3 horas na maquilhagem todos os dias e também usava um acessório no cabelo para fazer aquele cabelo mais parecido com o do Christopher Reeve. E para além disso, o Christopher Reeve dobrou todas as falas dele, por isso a voz que nós ouvimos sempre é sempre a do Christopher Reeve e não a do Jeff East. É lindo. Ele por acaso tinha um nariz muito estranho, tinha. Estava meio estranho, porque não era dele. Yeah. E a voz, só notei a primeira vez só notei desta vez a primeira vez que não era a voz ou melhor, que era a voz do Christopher Reeve. Eu não reparei, por acaso. Eu também não reparei, só depois quando li sobre isso. Depois de tentarem contratar realizadores como o Spielberg, o George Lucas, o Coppola, os produtores conseguiram contratar o Richard Donner porque fizeram-lhe o seguinte pitch: estamos a fazer um filme do Super-Homem. O Brando está a bordo, o Gene Hackman está a bordo, o Mário Puzo escreveu o argumento. Queremos que escolhas o Super-Homem e a Lois Lane e pagamos-te $1 milhão. E isto foi 10 vezes mais do que lhe tinham pago para realizar o filme anterior que ele tinha feito. Como dizer que não. Nunca antes uma banda desenhada tinha sido adaptada ao grande ecrã nesta escala. E para agradar os espectadores, o Donner queria um tom mais terra a terra e mandou cartazes para todos os departamentos que trabalharam no filme e disse para pendurarem esses cartazes onde toda a gente conseguisse vê-los. Nesses cartazes tinha uma única palavra, que era verossimilhança. Porque apesar de ser um filme de super-heróis, ele não queria que fosse completamente descabido e que ainda tivesse uma ligação à realidade. O Marlon Brando, esse divo, recebeu cerca de 76 vezes mais do que o Christopher Reeve pela participação dele no filme. E também é famoso o facto de ele não ter aprendido nenhuma das suas falas e de as ler a partir de cartões. E na cena em que ele está a segurar o bebê, ainda em Krypton, as falas foram escritas na fralda do bebê. Ai, é lindo. Portanto, é um nível de divo estratosférico. E pronto, acaba aqui Eu acrescentei essa do Marlon Brando, que por causa deste salário ele era foi o ator mais bem pago nesta altura, por causa deste salário do Super-Homem, o mais bem pago de todos os tempos na altura. O Clark Kent e o Super-Homem têm como é que se diz esta coisa no cabelo? Quando faz o risco do cabelo de lados contrários, de lados diferentes. Porque o Christopher Reeve não era conhecido, os créditos, o marketing do filme vendia com Marlon Brando e Gene Hackman antes de aparecer o filme do personagem principal.
Eu reparei isso no genérico. Uhum. Achei estranhíssimo o nome dele demorar muito a aparecer. Pois. Uhum. O Marlon Brando é que teve a ideia de usar o símbolo de Super-Homem nas roupas do Jor-El Ok. e agora ficou. Eu não sei se é verdade que foi desta ideia que agora ficou para sempre que os kryptonianos usam tipo o símbolo das suas casas no peito, mas eu acho que foi o Jor-El que começou essa brincadeira e depois a partir daí passou a ser em todas as bandas desenhadas do Super-Homem passou a ser como os kryptonianos são apresentados. Cada família Uhum. tem tipo o seu símbolo. Usaram um senhor com uma mota lá no Kansas, naquelas estradas de terra para simular aquela cena do Clark a correr. É isso que está a levantar a terra. Ah, ok. Na entrevista, quando o Super-Homem vai embora depois da entrevista, é um plano de sequência. O Super-Homem baza, a Lois vai para a volta, o Clark bate à porta e está ali o Christopher Reeve outra vez. Yeah. O Super-Homem a voar é um ecrã, é um ecrã gigante. Ela está virada para ali, eles estão a filmar o ecrã gigante do Super-Homem a bazar, e depois É eles lindo. fazem o pen e continua e depois fazem um plano de sequência dentro da casa. Super ideia. Eles tinham muito mais resourcefulness quando não havia Uhum, efeitos uhum. digitais. Os créditos de finais demoraram 7 minutos. Demoram 7 minutos. Na altura de quando este filme saiu, em 1968, foi os créditos finais mais longos de sempre. Vocês falaram dele recusar rapar a cabeça, o Gene Hackman. Não. Não. O Gene Hackman recusou rapar a cabeça. Portanto, todas as cenas que nós vemos com o Gene Hackman com cabelos diferentes é o cabelo do Gene Hackman estilizado de maneiras diferentes. E depois na cena final, na prisão em que ele tira, ele tem Aham, tipo uma daquelas de borracha, uma cena de Yeah. aham. borracha na cabeça. Que ele recusou rapar o cabelo. 13 semanas consecutivas no topo do box office nos Estados Unidos. 3 semanas. É o que eu tenho. Boa. Há algum nome melhor para o filme? Não dá para fazer melhor. Não, eu estava aqui à Super-Homem. procura dos títulos dos jornais que eles mostram, Uhum. alguns, para ver se havia alguma outra expressão. Mas a outra expressão é o Cape de Wonder. Mas Ok. Superman Uhum. Superman é, pá, é icónico. O Yeah. filho, o filho de Krypton às vezes é chamado Eu tinha posto o último filho de Krypton, o último filho de Krypton. mas eu acho que não liga tanto, não faz tanta ligação ao que é de facto o filme. Parece que é outro género de filme. O último filme Faz, o último faz, filme. mais faz mais sentido no segundo filme, Marina. Pronto, não estou completamente errada então. Não, não. De todo. O que é que queriam levar para casa? O fato do Jor-El, brilhante. Gostei bué. Gostei bué Pausa. daquele efeito. Gostei Não, Tu, bué. é como o grande... nosso figurinista oficial, Gostei não, bué. aquilo é grande ideia. Grande ideia. eu queria levar os óculos do Clark Kent. Ok? São pausados, sim, senhor. Ia-me dar um jeitão. Epá, eu já disse o apartamento da Lois e o covil do Lex. E depois gostava um daqueles cristais, como me apetecesse, mandava. Criava tipo uma casinha de cristal ali. Era fixe. E Na verdade, habilidades? É oh quê? Beto, estás super no ramo imobiliário neste Estou, filme. estou, Só estou. casas. Faz um bocadinho de frio naquela da outra casa. Não, a ventilação não é fixe. Não é perfeita, não. Mas, yeah. Queria dizer o que perguntaste por uma coisa que eu não ouvi. Habilidades dele. Não, não. Eu, Alguma? não, e a responsabilidade de ter essas habilidades? Olha, tipo, estás num teste no 10º ano Aham, e eu estou fora do teste, já fiz o teste, já sei o aham. que é que tens de responder e eu Estás só a comunico contigo por uma frequência alternativa, só tu é que ouves. o que não precisas, até A podes. chave. Com o Super-Homem nem precisavas disso. Bastava estares Pois, a posso falar. falar baixinho. Estás só a falar normalmente, assim. Estás lá fora, estás Pois do é. lado de lá da sala e estavas a dizer.
A pergunta 3 é no X, Pois no é, 4. pois é. E Yeah, eu ouvia tudo o que estavas a dizer. yeah. Se bem que o Super-Homem provavelmente não precisa disso também, porque ele pode olhar assim de surra para os apontamentos da setora que está ali. Aí tem o zoom. Yeah. Ele consegue fazer o zoom Sim. dali. Yeah. Se bem que ele foi de Krypton até à Terra, não sei quantos anos, não me lembro quantos anos é que demorou, mas ele aprendeu a enciclopédia toda da história, Foi 3 anos. da Foi história 3 do anos. Foi mundo. 3 anos. Foi o secundário. Yeah, yeah. Ideias para sequela, prequela TV. Já dissemos que vai sair um novo Super-Homem em Uhum. 2025. Super-Homem, este filme em particular tem 3 sequelas diretas, mais o Supergirl. Depois ainda fizeram um com o Brandon Routh, que é neste universo, que é ele já muitos anos depois. 1500 séries do Super-Homem. Uhum. Filmes mais antigos e filmes mais recentes. Já. Há tudo e mais ah, alguma coisa. Há tudo, yeah. há tudo. E bandas desenhadas infinitas. Ah, Desde desde que 30 começou, e tal, né? vamos descobrir. 30 e tal, acho eu. 38, Yeah. eu acho. 38? Uhum. Uhum. Eu pensava que era Super-Homem. muito mais recente. 1938. Não pensei que fosse tão lá atrás. Eu 38 também não. é meio da guerra. Não é? Meio da guerra. Não, Não, a, a guerra a é guerra é 39, não é? 39. 39-45. Yeah, 39. Acho eu. 39-45. Se calhar foi o Super-Homem que criou a guerra. Tal. Foi ele que arranjou o problema. Lição de vida. Marina, uma liçãozinha de vida do Super-Homem. Nunca subestimem o poder de um bom acessório. Porque se o Clark Kent consegue esconder a sua identidade com os óculos, Estou a talvez perceber. nós, com um bom acessório, também nos consigamos fazer passar por outras pessoas ou ter Eu competências que se calhar não temos. Tipo, pensava que ias falar imagina. da cueca sobre o maiô. Não, porque isso deixa para o Hugo. Ok. Ele é que fala sempre de roupas. Uhum. Isso é rasteira, porque isso já existia antes de eu nascer e eu cresci com isso, portanto, isso não vejo mal nenhum nessa vestimenta. Na Tá cueca por bom. cima do maiô. Tá É bom? lixado para ir à casa de banho, mas pronto. É verdade. Sim, Cueca tá por bom. cima da legging. Será que ele tem um buraquinho no maiô e depois põe só a cueca vermelha para o lado para fazer um xixi? Pode ser, yeah, pode ser. Aquela abertura dos boxers. Uhum. Yeah, yeah. Tá jeito. A Eu, minha por acaso, lição de sempre vida é fiquei esta. curioso é onde é que a capa prende, porque não se vê. Ou é Eu só... assumi que estava tipo cozido aqui atrás na gola. Deve ser cozido, É exato. isso, é. Deve ser Sim, cozido. sim. É isso, é. É difícil, é que depois não cabe dentro do fato, mas pronto, eles é o Super-Homem, não precisamos responder tudo. A lição de vida. Para além dessa dos óculos, que é sempre importante, também tem a parte em que o super-homem sabe que mesmo com todos os poderes do mundo não consegue fazer tudo. E algumas Uhum. coisas vão ficar para trás. E temos que aceitá-las e continuar em frente. Maravilha. Eu tenho. Independentemente de quantos poderes podemos ter, nunca vamos conseguir ajudar todos, tudo e todos. Temos que ter. Traz-nos humildade e perseverança. E depois, isto é o que o Super-Homem significa para mim. O Super-Homem existe. O meu conceito de Super-Homem existe para nos provar que o poder não necessita necessariamente de nos corromper, porque nós temos a ideia do poder absoluto que corrompe-nos Uhum, absolutamente. uhum. O Super-Homem é o exemplo de alguém super poderoso que podia fazer o que lhe dá na gana, mas ele tem princípios de integridade e nunca os abandona. Ok? Super-Homem. Se ele pode. Abandona os sportinguistas, pronto, que estão a ver o Tony Carreira. Não, mas esse é o meu Super-Homem, que é ganda benfiquista e sobrepõe-se a ser boa pessoa. Esse teu super-homem não usa a cueca por fora do meio. Não. Eh, não, ele. Pois, Não é peço desculpa. demasiado macho para isso. Macho. Macho. Ele com o super sopra me dá o gol do Bernardo Silva para muito bom. Recomendações. Super-homem turco.
Tem legendas em inglês no YouTube. Eu recomendo verem a parte em que ele fala com os pais e descobre que é de outro planeta. Que é, Mas isso pronto. existe mesmo. Existe mesmo, sim, existe mesmo. E há Incrível, uma não estás parte, preparada, Marina. os efeitos são, Ma- pá, é como o Abel estava a dizer, eles não tiveram que se desenrascar. Mas quais são exatamente os termos de pesquisa que eu devo pôr no YouTube? Turkish Turkish Superman. Superman. Opa, Uhum. era preciso, se calhar não era Olha, preciso. Ai, todos os Marina, tu super-heróis que vais tu adorar. conheças, basta pôr o Turkish atrás e tu Yeah, yeah. vais encontrá-los. E podes também pôr de outros países e vai ser uma Sim, maravilha. sim, E podes pôr só o trailer, porque os trailers yeah, são sim, suficientes para te dar. sim. Não precisas Eu ver vou, todo, não. eu vou entrar nesse vórtice, não é? Entra, entra. É Entra que é muito giro. giro. Vê o gajo a levar com tiros o plano é ele a andar, é sério, estás a ver assim? E eles tum, pum, 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 e depois corta para os maus a dar tiros, e depois corta para ele, é o mesmo plano, volta para trás, a andar em frente, volta para trás, a andar em frente. É lindo, é lindo. Ahm, Tenho o Runaway Jury só porque o júri que vi há pouco tempo com o Gene Hackman, qualquer coisa do Gene Hackman é fixe. E lembrei-me do Bruce Almighty, que é um gajo banal que recebe todos os poderes de Deus, com o Jim Carrey e o Morgan Freeman. Um, é um filme bem levezinho, eu gosto bem desse filme. Porque lá está, ele não sabe o que é que há de fazer com tanto poder. Começa a fazer tudo e mais alguma coisa e depois percebe-se que não dá para salvar toda a gente. Até o Jim Carrey aprende. Portanto, Yeah. há fé. Recomendações, Marina? Que tens? Eu não vou fazer recomendações tão diretas, mas vou recomendar dois filmes e duas séries sobre ou com jornalistas, Ok. que é o que eles são. Vou recomendar o Spotlight, não é? Que é baseado na história real da equipa do Boston Globe que investigou os giro. casos de abuso sexual na Igreja Católica e que ganhou o Oscar no seu ano, não foi? E Ganhou sim. que Uhum. levantou uma grande polémica se merecia ou não. Vou recomendar também o The Post, que é de 2017, com a Meryl Streep e com o Tom Hanks, Yep. que enfrentam a censura do governo depois da publicação dos Pentagon Papers. Vou recomendar a série do Aaron Sorkin, o The Newsroom, que é sobre Ok. os bastidores de um canal de notícias, e Uhum. vou recomendar o The Morning Show, sobre uma Ok. equipa de televisão matinal, a lidar com escândalos e crises, e tem o Steve Carell, que eu gosto muito dele. Tem ganda cast. Sim, o Steve Carell, a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon, John Hamm, John Hamm, sim. Billy Crudup. Sim, sim, sim. Ah, Nunca vi essa série, mas já vi o é, trailer montes de vezes na Apple TV. é boa, é boa. Pronto, são as minhas recomendações. Perdão, estou a ficar com uma coisa. Peço desculpa. Super-Homem 2, porque estes filmes foram pensados juntos, com o mesmo cast e com os mesmos vilões. Aqueles vilões do início deste filme, prometo que se virem o 2 faz payoff do início deste filme. E já disse que há uma Director's Cut do Donner que não é necessariamente melhor e que faz a cena no final do filme. Há uma cena que precisa de acontecer. E o Superman 2 do Donner faz outra vez o. Que é o meu problema, estás a ver? Exatamente o meu problema. Faz assim e resolve tudo. O Man of Steel do Zack Snyder de 2013 foi a primeira vez que o Super-Homem foi repensado, também um pouco inspirado pelos filmes do Nolan, do Batman. Fazer uma cena mais realista, mais pesada, mais Uhum. cínica. Aqui neste filme que nós acabamos de ver, quando o Super-Homem aparece, eles fazem grande festa. Quando no do Zack Snyder, mais na visão de 2013 e no mundo mais moderno, tipo, não sei se é muito fixe aparecer um alien que consegue fazer tudo e dar cabo disto. Ele está mesmo do nosso lado. Há uma cena mais Ok. cínica, mas as lutas e os poderes e as lutas estão super bem feitos, os efeitos especiais desse filme. E é uma visão mais realista do que nós imaginamos o Super-Homem. O poder do Super-Homem está mais bem representado nesse filme e as consequências de alguém com o poder do Super-Homem. É que o Henry Cavill é o Super-Homem, a Amy Adams é a Lois Lane. A Amy Adams é incrível em tudo o que faz. O Michael Shannon
é o General Zod. O Kevin Costner e a Diane Lane são os papás Kent. O Jonatas e a Marta. Vivem no Alentejo. Vivem no Alentejo. Depois, aqui a decisão que eu fiz de a curação. Como é que se diz? Curation. A curadoria que eu fiz foi uma curadoria direcionada para super-heróis, porque eu sabia que ia estar com vocês os dois e ia-vos tentar convencer que super-herói é mais do que vocês pensam. E então tenho aqui 3 coisas para vos recomendar. Uma é o universo animado do Spider-Man chamado Spider-Man Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse. São 2 filmes animados incríveis. Não só em história, mas a mistura de estilos de animação é completamente inovadora. É mesmo fresh. E é um payoff técnico de alguém que vê um filme e fica mesmo, epá, não acredito que não faço ideia como é que esta malta fez isto. E emoção, porque o Miles Morales, o novo Spider-Man, é mesmo incrível. Depois a trilogia do Batman, para quem nunca viu a trilogia de Batman do Nolan, é provavelmente a entrada mais fácil para super-heróis, porque é uma cena mais grounded. O Christopher Nolan é muito bom a fazer esta cena que o Christopher Nolan faz em todos os filmes, basicamente. Som, música, imagem, especialmente o segundo com o Heath Ledger, que lhe deu o Oscar póstumo. É mesmo muito bom. Christian Bale, Gary Oldman, gostei muito. Aaron Eckhart, Michael Caine, Tom Hardy, Liam Neeson, Morgan Freeman, Cillian Murphy. É mesmo um cast incrível. E o Christopher Nolan. Mas este o último vai ser a minha venda mais difícil para vocês. O Marvel Cinematic Universe, que ainda está a decorrer com menos sucesso do que no início, fez uma cena que é quase impossível de fazer. Em 2008 saiu um filme chamado Iron Man com o Robert Downey Jr., que lançou todo um universo, que é o que este super-homem vai tentar fazer o mesmo pelo DC, que é o universo do Batman, do super-homem, blá blá blá. Este é o universo do Spider-Man, do Iron Man, do Hulk, do Thor, do Capitão América, do Black Panther. É um universo diferente, bandas desenhadas diferentes. E eles tiveram uma tarefa que é super difícil de fazer montes de filmes diferentes durante 11 anos, terem ligação uns aos outros e culminar num Avengers Endgame em 2019, que é tipo um arco incrível de 10 personagens, talvez, que vai ser impossível de replicar, eu acho, porque o payoff naquele filme final e a maneira como todos os que acompanhámos esse momento estávamos juntos, e quando vimos aquele filme todos no cinema, vocês, se quiserem, podem ir só ao YouTube ver reações das pessoas no Avengers Endgame. Incrível. E vai ser bem difícil de replicar para a comunidade geek. Este senhor vai tentar, o James Gunn vai tentar fazer com o DC, mas vai ser mesmo muito difícil. Não precisam de ver os filmes todos, desde o Iron Man até o Avengers Endgame. Quem tiver a ouvir isto e tiver, se calhar vou-lhe dar uma oportunidade. Manda-me uma mensagem no Deixou de Adiar e eu faço uma curadoria dos filmes que são necessários ver. Não precisam de ver todos. Mas fizeste agora? Fizeste agora? O quê? Aqui também? Já fizeste uma dessas agora? Uma curadoria para nós? Ainda não fiz. Okay. Mas eu tenho feita. Mas não fiz aqui para vocês, não vos quero amassar, só para quem tiver interesse. Não, mas podes mandar para o grupo. Podes mandar para o grupo. Vou mandar para o grupo a lista de filmes e a sua sequência. Sim, quais é que assim são podemos precisos... ignorar todos ao mesmo tempo. O meu pedido. Não, mas eu estou curioso. O meu pedido. Para o Miguel dizer. Diz. Diz. Epá, eu adoro o Miguel e adoro o Avengers Endgame. Eu não sei se vou conseguir convencer, quando vocês acabarem de ver o Avengers Endgame, que o Avengers Endgame é igual ao Mulholland Drive. Sim. O Hugo não vais conseguir convencer, de certeza. Mas em termos de culminar de todo um arco de personagens que tu acompanhas durante 10 filmes, devem ser mais ou menos 10, 12 filmes, nunca nada foi feito assim. Neste nível de... E depois, exatamente, o hype foi tão grande nesse momento do Endgame, foi tipo um break natural. Eles finalmente conseguiram
destruir o inimigo, o boss final, né? Que desde aí estão ainda a perseguir esse high que vai ser impossível de alguma vez conseguirem fazer outra vez. O Digo eu. Miguel acabou de mandar uma mensagem para o grupo falar sobre este tema. Ok. On your Que left, acabou de dizer. É isso. Quando vocês chegarem ao momento on your left, até vos vai dar um arrepio pelo esfíncter. É isso mesmo. Se estiverem investidos, se estiverem a ver os filmes com atenção, se estiverem só, isto é uma grande merda. Está feito. Já fiz a minha publicidade. Nunca mais vou fazer publicidade ao MCU aqui. Pelo menos tão grande. Ok. Estamos feitos? Querem dizer alguma coisa? Viva o Benfica. Não vamos, em 2027 já nem temos o Rui Costa. E a carastas. A Marina não está a achar muita piada, mas pronto. Eu ainda estou a pensar no Tony Carreira no estádio de Alvalade. Marina, mas eu sei que tu não precisas do Benfica. Não é o teu time preferido. Mas tu reconheces que para a saúde do nosso futebol, se Rui Costa e seus Amici e Vieiristas fossem todos com caraças, íamos ter uma vida melhor para todos. O meu pai teria uma vida mais tranquila, com certeza. Eu um dia tenho que te pôr a falar com o meu pai, porque vocês vão aí destilar ódio pelo Rui Costa que nunca mais acaba. Se começa no Rui Costa, acaba no Rei dos Pneus. Yeah. Já chega. E não é isto que estamos aqui a fazer. Obrigado a todos. Gostei muito de ver o Super-Homem convosco. Diverti-me muito. Eu também. Vamos ver ao cinema. Vamos ver ao cinema todos O juntos. Hugo desce para vermos todos Quem quiser vir juntos. connosco, por acaso podíamos fazer isso. Se tivermos amigos que nos ouvem, que queiram vir ver o Super-Homem connosco, nós podemos publicar no Instagram quando é que vamos todos ver. E se quiserem, podem vir ter connosco e tentar ver no mesmo dia. Sim, se nos quiserem maltratar, também podem aparecer lá porque Podes sabem crer. todos os dados onde é que nós vamos estar e a que horas. Sim. Ok. Se calhar isto não é boa ideia. Obrigado a todos. Beijinho grande. Este foi mais um podcast do Show do Diabo para matar saudades passadas, presentes e futuras.